Sim. Querido Deus, te louvamos. Está ouvindo? Sim. Sim. Querido Deus, te louvamos por mais um dia de vida, pelas bênçãos recebidas. Ó Deus, por um final de semana que passamos na tua presença, buscando a tua face. Senhor, agora nós entramos neste culto. Senhor, fala conosco através de louvores, dos testemunhos, da palavra. Abençoa, Senhor, a preletora desta noite, Senhor, que venha trazer, Senhor, uma mensagem de acordo com a necessidade de cada um de nós. Te louvamos e te agradecemos por tão grande oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Gente, primeiro eu gostaria de agradecer a todos que contribuíram com o nosso culto, para a gente renovar mais esse ano. Então, graças a Deus, estamos aí com o culto renovadíssimo até setembro do ano que vem. Amém. E a próxima coisa que eu conversei com as meninas, e eu senti da gente, como família, eu queria pôr essa proposta para a gente, como família no mês de outubro. Então, não agora, né? No próximo mês, não, nem no próximo mês que a gente ainda está em agosto. No mês de outubro, a gente está fazendo um jejum. Por que em outubro? Porque eu estava pensando que a gente, quando começa outubro, começa a ficar super busy, assim, super corrido. Ainda mais aqui que tem ação de graças em novembro, e aí Natal e tudo, e aí todo mundo vai lembrar de fazer um jejum em janeiro. Só que eu falei assim, que tal se a gente tentar terminar o ano forte, em vez de terminar o ano de qualquer jeito, e aí em janeiro fazer um jejum, né, que geralmente muitas pessoas fazem para acertar o ano. Então, eu estava pensando em propor qualquer dia do mês de outubro, não tem, né, o quanto puder, ou se nem que seja um dia, mas a gente tá orando. E a ideia, assim, que eu vinha pensando é orar por nós, pela nossa vida espiritual da nossa família. Eu acho que existe um propósito, um porquê da gente ter feito culto até hoje, as pessoas que entraram, que puderam participar. Sabe, nem todas as famílias fazem isso, né? Então, assim, o Senhor está trazendo a gente para chegar próximo dele. Então, eu pensei nisso, pensei na gente cobrir cada um de nós, da família inteira, assim, as crianças da família, sabe, de oração. Aqui, por exemplo, outubro é um mês pesado do Halloween. Eu sei que algumas coisas do Halloween também passam para o Brasil, né? Infelizmente, é o mundo inteiro. Então, seria legal também a gente tá orando e jejuando nesse mês. Então, essa é a ideia, mês de outubro, qualquer dia, mas assim, gostaria que todos, pelo menos que pessoa participa, eu vou falar também no grupo, no nosso grupo, para a gente estar jejuando, terminando o ano forte, focando ainda, que a gente ainda está em 2024, que ainda coisas podem acontecer, que a gente não precisa esperar só para janeiro. Em janeiro a gente faz jejum de novo, né? O jejum que as pessoas gostam de fazer para começar o ano, se acertar, tudo, e amém. Mas vamos lembrar do que Deus está fazendo nesse ano para a gente e não deixar a distração acabar, sabe, levando a gente para a nossa mente mais para frente e a gente não ouvindo o Deus nesse momento. Então, é só isso que eu queria falar. Eu vou relembrando todo mundo nos cultos até a gente chegar em outubro. Alguém gostaria de louvar? Talvez só dois hinos só. Edna e Nice, porque a gente começou um pouquinho mais tarde, são só dois hinos, tá? Pode ir, tia Edna, a senhora foi a primeira. Tá no mudo. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Paz do Senhor, Deus abençoe e bom culto para nós. Amém. O hino 165 da harpa cristã. A armadura cristã. Ao bom combate vamos, repletos de amor, vestidos de justiças, ferventes no Senhor, com os lombos bem cingido de verdadeira luz, calçados do Evangelho do Salvador Jesus. De
Deus armadura, de Cristo valor. Irmão meu, segura para seres vencedor. Tomai da fé o escudo que pode vos salvar dos dardos inflamados que vem lá tirar o grande inimigo, o astuto tentador, que sempre vos procura tragar com seu furor. De Deus armadura, de Cristo valor. Irmão meu, segura para seres vencedor. Entrai no bom combate, em nome do Senhor, com zelo, com coragem, unidos em amor. O inimigo breve assim se vencerá, e sobre os pés nossos, Jesus no porá. De Deus armadura, de Cristo valor. Irmão meu, segura para seres vencedor. Deus abençoe. Amém. Pode louvar, Tia Nice. É o número 7 da harpa. Contra os Cristo cura-se, Cristo cura-se, seu amor por nós é imenso, ele cura-se. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura-se, Cristo cura-se. Seu amor por nós é imenso, ele cura-se. Derramou seu sangue puro para remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura-se, Cristo cura-se. Seu amor por nós é imenso, ele cura-se. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura-se, Cristo cura-se. Seu amor por nós é imenso, ele cura-se. Glória a Deus, eterna glória,
demos-lhe louvor. Glória, cânticos e hosanas, dai ao Redentor. Cristo cura-se, Cristo cura-se. Seu amor por nós é imenso, ele cura-se. Amém. Amém. Meninos lindos. Vamos passar para os testemunhos. Entrou algumas pessoas novas, eu só vou falar o que eu falei no começo. Primeiro, eu agradeci todos que ajudaram e que eu estou propondo um jejum no mês de outubro, não importa a quantidade de dias, pode ser um dia, em orar para a nossa vida espiritual com Deus, assim, a gente faz esse culto toda semana, eu não conheço nenhuma outra família que faz, né? Eu falo desse culto para todo mundo, eu não conheço ninguém que faz, então eu acho que é uma oportunidade única, mas para entender assim, o que mais que Deus quer de nós e a gente chegar em Deus, porque às vezes a gente fica no fim do ano bem corrido com as coisas e perde o foco. E para a gente terminar o ano focados, né? Do jeito que a gente começou. Então vamos passar para os testemunhos. Alguém tem um testemunho para contar? Não, gente, vocês não anotam no celular que eu falei. Se acontecer alguma coisa, anota no celular durante a semana. Bom, então vamos passar para o momento de oração. Agora eu vou começar pedindo oração para um amigo da minha treinadora. Ela estava me falando que ele, né, tá na prisão. O nome dele é Jordan. E se você vê assim a história dele é muito trauma infantil, assim, dá uma dó. Ele viu a mãe dele quase morrer, depois a mãe dele morreu presa num storage, sabe? E aí não é à toa que ele virou adulto e tá na prisão tudo. E quando ela falou isso pra mim, eu senti muito orar por ele. Eu venho orando hoje o dia inteiro assim por ele, amanhã por ele. Porque é como se, sabe, eu sentisse compaixão da pessoa. Eu sei que foi preso, fez coisa errada, mas eu não consigo nem pensar, assim, eu só consigo pensar em tanta coisa que ele passou que levou ele a chegar nesse ponto. E ele foi preso porque ele roubou um sign de exit. Ele foi preso várias vezes, mas aquele sign aquele sinal de saída. E aí só que tinha gente, então ele pegou a sentença um pouco maior, mas assim, ela acha que foi um desespero para voltar para a prisão, porque é o que ele está acostumado, né? Então o nome dele é Jordan. Eu vou escrever aqui no chat para quem está orando. Quem que é o próximo? Pode levantar a mão que a gente vai anotando. Pode falar, Pascoal. Na verdade, tem várias pessoas, né? Câncer, esse negócio todo. Mas um pedido, assim, com um pouco mais de exclusividade, é o seguinte: quando o Bolsonaro estava na presidência, o pessoal andou tocando fogo por aí, e as coisas foi complicado. E a gente tem visto em São Paulo que o pessoal tem tocado fogo também por causa do governo também. Então, assim, na hora que vocês forem orar, é hora, que nem ontem a Dani, inclusive, falou assim, Brasília está tomada de fumaça. E, realmente, vimos algumas fotografias e a coisa está bem complicada. E em São Paulo já tem gente preso, mas o pessoal simplesmente tocando fogo, meu. Então, para Deus tocar fogo nesses caras também, para ficar igual. Amém. Amém. Pode falar, mãe. E depois é a Sônia. Eu quero pedir oração, porque já fazem umas 2 semanas que eu estou com a dor ciática, até já 2 dias que está insuportável. Eu não tô aguentando de tanta dor. Então, para que Deus ameniza para mim essa dor. Deus cure. Cura, yes. Sim. Pode falar, tia Sônia. Ela tá no mudo lá no quarto, eu tô aqui mexendo no computador que eu tô trabalhando também. Ela tá pedindo oração por conta da doença, ela tá com muita dor, gente, muito inchaço, e ela também tá com dificuldade de comer, e ela precisa comer, que ela tá perdendo muito peso. Então, orem por isso, por favor. Tá orando. Eu Mais quero alguém? pedir também pela mesma coisa do Pascoal, porque aqui na minha cidade tá com muita fumaça. Na sexta-feira tava caindo coisa assim, preta do céu, aí você
pegava assim, ó, desmanchava na mão, ficava tudo, parece que tinha acabado de mexer com carvão, sabe? É bem assustador. Aí no sábado também deu um vento aqui que acabou a energia de tudo. A minha escola tava cheia de galho no chão, assim, planta, folha caída, sabe? Árvore. Então, orar por isso. E pela minha vida na escola também, que Deus continue me abençoando e me protegendo. Amém. Mas a tia Edna, saiu do mudo e entrou. Aí, deu. Eu peço oração para mim, que eu estou com uma tosse assim, tá um pouco difícil, mas como a Alice cantou o hino que Cristo cura sim, eu creio nesse Cristo que cura sim, viu, Marta? Nervo ciático, sonha, dor, ficam sabendo que o nosso Deus cura. Então, eu apresento eu e minha família, mas esse problema especial de cura hoje dessa tosse que eu tô. Deus abençoe. Amém. Tio Cid, pode falar? Eu pedi oração. Ficou no mudo. Deixa eu ver. Eu quero pedir oração pela minha família, tá? Pela minha esposa, pela Soninha, pelo Guilherme, pelo Vitor, pela Maria Fernanda. Hoje eu fui ver a Maria Fernanda, ela tá linda. Ela é muito bonitinha, né? Então, mesmo. mas orem por nós, tá bom? Amém. Tá. Pela Lu também, a Lu pediu para orar por ela, pelo trabalho e para Deus dar graça, que ela precisa da graça de Deus. Tio Cid, o senhor faz essa oração? Mais alguém? Não? E todo mundo? Ok. Tio Cid, o senhor faz essa oração? A Malu vai Sim. colocar aqui no chat o pedido. Tá. Aí o senhor consegue ler, mas basicamente para esse pode falar Jordan, né, que está Uhum. preso, que precisa de Deus, o Pascoal pela cidade dele, até segurança para Dani também, né, que está lá em Brasília também. A Malu também está acontecendo a mesma coisa na cidade, e na escola dela. A Sônia com muita dor. Ah, ela colocou aqui, ó, no chat. Todo mundo. Tem Gustavo também, tem vários pedidos aí. Então, se o senhor ora por todos os pedidos? Sim. Amém. Senhor, estou escutando? Estou Sim, escutando? Senhor sim. nosso Deus e Pai, somos te gratos pelo dia que nos deste. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua grande bondade para com as nossas vidas, Pai. Nós queremos louvar, bendizer e exaltar o teu nome. Pai, nós queremos te pedir, Pai, que o teu reino seja expandido neste mundo, que ele cresça, que ele se desenvolva cada dia mais, Pai, e usa as pessoas necessárias para que isso venha a acontecer, Pai. Agora, neste momento de oração, Pai, nós queremos interceder por nós e por pessoas, Pai. Às vezes, algumas que nós não conhecemos, Senhor. Eu quero te pedir a tua bênção sobre a nossa família, sobre o Alan, a Anice e a sua família, sobre o Pascoal, a Marlene e sua família, Senhor, sobre a vida do Gilberto, da Marta e da sua família, Senhor, sobre a vida da Edna, do Irismar e da sua família, Senhor, da vida da Sônia, do Germano e da sua família, de mim, da Sônia, da nossa família, da minha família, do Eliseu e da Roseli e da sua família, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que tu esteja conosco, Pai. Atende às nossas necessidades, Pai, que nós temos te pedido, Senhor. Eu quero te pedir a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, a unção da cura sobre a vida da Sônia, Pai. Seja com ela, guarde-a, Senhor, para que ela possa, Senhor, desenvolver uma saúde melhor, muito melhor do que ela tem hoje, Pai. Seja com ela em todos os momentos da vida dela, Senhor. Abençoa a Marta, Senhor. Tira, Senhor, essa dor do nervo ciático dela, Senhor. Acaba com essa dor, Senhor. Seja com a Marta, Senhor. Abençoa a Marta, abençoa a Sônia, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Eu quero te pedir a tua bênção, Senhor, sobre a vida da Dani, que está lá em Brasília, Senhor, sobre a vida da família da Lucimara, que está lá em São João da Boa Vista, Pai.
Ó Deus, os incêndios criminosos, Pai, que estão ocorrendo no estado de São Paulo, Senhor. Ó Deus, põe a tua mão sobre essas pessoas, Pai, que têm tentado nos destruir, Pai. Destruir o nosso estado, Senhor. Destruir a nossa nação, Pai. Ó Deus, pese a tua mão, Pai, para que eles possam não fazer isso, Senhor. Ó Deus, eu te peço a tua bênção sobre a nossa cidade, sobre a cidade de São João da Boa Vista, sobre a cidade de Brasília, Senhor. Abençoa, Senhor, esses locais, Senhor. Manda a chuva do céu, Senhor, para que apague todos esses fogos, esses incêndios, esses nichos de maldade do ser humano, Senhor. Ó Deus, abençoa cada um de nós, Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, a venda da nossa casa lá em São Bernardo do Campo, Senhor. Derrama do teu poder, da tua graça e da tua misericórdia sobre as nossas famílias, Senhor. Abençoa os ministérios pastoral do Gilberto, do André e do Alan, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, Senhor, que nós possamos fazer tudo para que o teu nome seja glorificado nas nossas famílias, Pai. Agora, Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial sobre o Jordan, Pai, apesar de nós não o conhecermos, Pai. Eu sei que tu podes fazer uma grande obra na vida dele, Senhor. Ó Deus, entra com providência na vida dele, uma providência de salvação, Senhor. Uma providência, Senhor, para que ele venha conhecer o teu nome e saber, Pai, que tudo que ele passou, Senhor, foi para a vida dele, Senhor, um mal que aconteceu, mas que agora, Senhor, o bem com a tua presença na vida dele, com a unção da salvação na vida dele, Pai, seja grande e que ele seja um marco na evangelização dos Estados Unidos, Pai. Abençoa ele, guarda ele, salva ele, Pai. Eu te peço a tua bênção sobre nós, guarda-nos, Pai, pela tua grande misericórdia, pelo teu grande amor, e para que nós possamos, Pai, continuarmos no caminho do céu e que a tua salvação esteja inerente às nossas famílias, Pai. Abençoa-nos, Pai, nós te pedimos a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Simone tá aqui com a gente? Tá com oportunidade. Esquecemos de orar por você, mas ela vai ser uma mensagem abençoada. Esqueci. Amém, tudo bem, gente? Bom encontrar vocês. Deixa eu contar para vocês que eu descobri que eu ia pregar tem, sei lá, 1 hora, um pouquinho, porque no começo do mês, a Ana Paula me pediu, você pode trazer uma palavra? Eu falei, nossa, eu estou muito atrapalhada, então deixa pro final do mês. Não sabe aquela coisa assim, deixa pro final do mês? E aí, ok, deixa pro final do mês. Só que, tipo assim, não houve uma formalização da parte da minha irmã para mim, e eu não vi o grupo, eu não vi nada, então meu marido entrou no quarto agora há pouco e falou, você vai pregar hoje? E é maravilhoso, que eu tô meio bicudo com ele, né? Então eu tava assim, não. Ele mas teu nome tá lá no grupo da família. Eu não sabia que ele olha no grupo da família. Como meu nome tá lá? Não, tá lá na arte, tua foto. Falei, capaz. E será que mudaram? Aí ele falou, não, tá aqui, você que vai pregar hoje. Falei, sangue de Jesus tem poder, não tô nem crente direito hoje. Mas, ok. O Senhor sabe das coisas e acho que, assim, ele está usando vocês para me tratar. Eu já vou explicar por quê. Porque, assim, quando eu fui pensar, Deus, e agora? Eu vou falar o quê? E ele me trouxe à memória uma palavra que ele tem tratado comigo nos últimos tempos, e que eu tendo a querer sair dela, assim, vamos dizer assim. Então, quando ele chegou para mim e falou, você vai pregar hoje? E aí, o que eu vou falar? O único pensamento que me veio foi esse tema, esse conteúdo. Eu entendi que, como eu não fui até o Senhor pedir a graça dele para lidar com o que eu estou tendo que lidar, ele deu um jeito de chegar até mim e falar, não, eu te falei isso, é para ser desse jeito, e você vai me obedecer, E aí, assim, eu não vou sofrer sozinha, vocês vão tudo comigo, combinado? Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho, assim, desespero com uma coisa chamada injustiça. Eu busco muito ser uma pessoa justa, à luz da palavra, e no meu dia a dia, na justiça humana mesmo, naquele máximo que nós conseguimos seguir. E claro que todos nós pecamos, todos nós erramos, e eventualmente nós somos injustos, eu já fui injusta. Quando eu percebo que, de alguma maneira, eu sou injusta, eu corro para tentar corrigir essa situação e tal.
E aí, claro que eu não suporto quando eu sou vítima de algum tipo de injustiça. E tempos atrás, meio recente, eu fui vítima de uma grande injustiça. E quem me avisou foi o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo um dia estava fazendo um devocionário e falou, olha, tal pessoa fez tal coisa contra você. Mas não quero que você se afaste dessa pessoa. Eu quero que você continue andando com essa pessoa. Eu fiquei chocada, mas assim, eu tinha certeza que o Espírito Santo estava falando comigo. Então, no dia seguinte, eu encontrei essa pessoa e confrontei essa pessoa e ela realmente admitiu que tinha feito alguma coisa, envolvia outras pessoas e foi uma situação assim que me chateou muito e que foi pior do que o Espírito Santo só me deu um spoiler. A história mesmo era pior. E aí, eu fiquei muito indignada. E quando eu saí, que fui embora dirigindo, eu comecei a negociar com o Espírito Santo. Eu falei, Deus, sai fora, eu não vou aceitar esse tipo de coisa, eu não vou aceitar esse tipo de tratamento e eu vou sair fora, não vou andar com essa pessoa nunca mais, não, sai fora. E aí, o Espírito de Deus começou a ministrar comigo e falou, não, eu te dei uma orientação e é para fazer do jeito que eu estou falando. Eu falei, não, mas na sua palavra, aí eu comecei a usar a Bíblia, olha que maravilhoso, para tentar argumentar com Deus, que eu não queria fazer o que ele estava mandando. E na Bíblia eu tinha respaldo. E aí eu comecei a usar umas passagens bíblicas e tal. E aí, enquanto eu falava com o Espírito Santo, começou a tocar uma música na minha playlist, que eu já tinha ouvido, mas que eu nunca tinha botado reparo, e que foi o jeito que o Espírito Santo falou comigo naquele momento. E é uma canção daquele grupo Trazendo a Arca, que diz assim, vou entrar no coro, né? E ela começa, quando Deu acho que uma travadinha. Deve dar um minutinho, daqui a pouco volta. Deixa eu avisar na Paula aí. Talvez acabou a força, não. Mas A Paula voltou. não, é a conexão. Deve ser, será que... Aí. Ai, Jesus, agora já tá tudo lá no meu computador, minhas anotações. Jesus querido. Então tá, então vamos lá. E aí, a canção dizia assim, quando é possível dizer não, e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar, e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão, e o filho entregar, ser Isaque e deitar-se. Aí é muito baixo para mim, mas diz, sobre as pedras no altar. E eu comecei a ouvir aquela canção, e ouvi várias vezes aquela canção, e ela mexeu muito comigo, porque a gente fala sobre isso, mas quando vem para a nossa realidade, eu não sei vocês, mas é estranho quando Deus pede uma coisa que não faz sentido. Quando Deus pede uma coisa que, às vezes, até na palavra a gente consegue encontrar justificativa para não obedecer. Ele deu um filho para Abraão, e aí ele pede o filho para Abraão. Abraão, rapidamente, né, para não ter risco de desistir, corre lá e oferece esse filho. E eu nunca tinha pensado no Isaac. Isaac era um menino, mas Isaac era ágil. O Abraão era velho quando ele nasceu, ele estava mais velho ainda. O Isaac não podia só ter saído correndo? A Bíblia não conta qual foi a reação de Isaac. A Bíblia não conta quanto tempo demorou entre o Abraão preparar o altar e agarrar o Isaac, ou negociar com o Isaac, ou fazer qualquer coisa com o Isaac e colocá-lo sobre o altar. Mas a Bíblia diz que o Isaac deitou-se, que foi deitado sobre o altar. E ele só foi colocado sobre o altar porque ele se permitiu ser colocado como oferta sobre o altar. E isso me fala muito sobre
é muito difícil fazer sacrifícios, mas é ainda mais difícil ser o sacrifício. E acho que quando a vida vai criando situações que nos leva a viver essa experiência, nós começamos a compreender o que Jesus, assim, com uma pequena dimensão do que foi que Jesus fez quando ele se entregou por nós. E aí eu comecei a chorar, porque eu não tinha nunca pensado sobre Abraão. Sobre Abraão a gente já falou muito, né? Mas sobre o fato de Isaac ter aceitado ser o sacrifício. Fazer o sacrifício é difícil. Ser o sacrifício é ainda mais difícil. E Isaac obedeceu. Abraão obedeceu. Todo mundo obedeceu. E naquele momento o Senhor me fez entender que, apesar de eu encontrar justificativa na palavra, ele tinha me dado uma ordem. O que ele esperava de mim agora era a obediência. E eu, então, a novela tem outros capítulos, mas eu decidi obedecer. Mas não sei vocês, eu me irrito fácil com seres humanos, especialmente com quem pisou no meu calo. Eu me irrito com mais facilidade ainda. E esse andar junto, eventualmente, surgiram outras situações que me irritaram muito. E eu tenho um compromisso de vida, assim, eu não vou dizer para vocês que todas as minhas decisões de vida são colocadas diante do Senhor, mas todas as minhas decisões de vida importantes são colocadas diante do Senhor. Então, eu sempre fui muito obediente a todas as direções que o Senhor me deu. Claro, não estou dizendo aqui que eu sou perfeita, nada, cometo pecados, erros, mas essa questão de existe uma decisão a ser tomada, eu sempre fui buscar a vontade de Deus para minha vida, e tudo que Deus me colocou como direção, como ordem, eu sempre obedeci até então com alguma facilidade. Mas dessa vez está sendo muito difícil, está sendo ainda. E aí, em algum momento, aconteceu mais alguma coisa, e eu falei, Deus, olha só, o Senhor conhece a minha história, o Senhor me conhece, o Senhor sabe do meu desejo de tê-lo como Senhor da minha vida e obedecer tudo que o Senhor me manda. Mas dessa vez ultrapassou todos os limites da minha boa vontade. Até aqui eu obedeci tudo que o Senhor mandou, mas daqui para frente, mas aqui, nesse ponto, eu não dou conta. O Senhor me desculpa, eu não tenho força para isso, eu não sou capaz disso, perdoa a minha fraqueza, mas olha, não dá. E aí, isso foi à noite, conversando com Deus, pensando sobre a vida. No dia seguinte, quando eu acordei, eu levantei muito cedo, porque eu precisava fazer um material, e eu precisava abrir o meu... E aí eu estava com essa decisão tomada, que eu ia cortar vínculos e tal. E aí, quando eu precisava acionar um conteúdo, era um livro do autor do material que estava fazendo, e eu precisava, e esse livro era um PDF da Amazon, né? E aí, normalmente, assim, eu me lembro, na minha memória, eu sempre consegui clicar no link do livro e abrir. Dessa vez eu não conseguia, eu tive que entrar na minha biblioteca do Kindle. E quando eu entrei na biblioteca, tinha na minha biblioteca um livro chamado Obediência e Santidade, da pastora David Tyros. Não sei quem conhece aqui, ela já é falecida, mas foi uma mulher muito de Deus. E eu conheço muito da David Tyros, assim, sobre a experiência da mesa, a experiência do lar, coisas sobre relacionamento, sobre casamento. Aquele título eu nunca tinha visto, eu não lembrava de ter escolhido aquele livro, eu não lembrava daquele livro, não lembrava de nada daquilo. E eu fiquei tão curiosa, falei, que livro é esse? E abri o livro. E quando eu abri o livro, eu comecei a ler. E ela começa a discorrer sobre o pecado de Saul e de Davi. E aí, assim, não sei vocês, mas sempre que entro nessa questão, eu sempre tive aquela coisa, não faz sentido Deus abominar Saul por uma desobediênciazinha e passar pano pro Davi, que aprontou tantas, assim, sequencialmente, né? Porque essa coisa do abismo chama outro abismo, na história do Davi é sensacional, né? Porque como ele consegue ir piorando o que já estava ruim. E aí ela entra na história de Saul e ela diz o seguinte: se você prestar atenção em todas as ordens que Deus deu, Saul obedeceu a respeito daquela guerra, daquela luta, 99,97%. Eram cerca de 12 mil pessoas, se eu não me engano, ele tinha que matar todo mundo. Ele matou quase todo mundo, só ficou o rei vivo. Aí não era para pegar nada, pegou só alguma coisinha. Quer dizer, Deus mandou ele fazer tal
coisa, ele cumpriu 99,97%. Ele só não cumpriu um detalhezinho, 2 detalhezinhos. E Deus abominou Saul. E aí ela vai dizer, ela vai explicar algo que eu nunca tinha parado para prestar atenção, que é que obedecer parcialmente é a mesma coisa que desobedecer. É pecado de desobediência. Eu não sei o que vocês estão vivendo, mas assim, e hoje, quando eu me dei conta que eu ia pregar e quando o Espírito Santo me trouxe essa mensagem ao coração, eu entendi ele com muita misericórdia me chamando de volta, da minha raiva, do meu senso de justiça, do meu senso de direitos, da minha vaidade, do meu orgulho, do meu ego, dizendo: eu te mandei fazer algo e só vai servir se você fizer integralmente. Eu não sei se hoje algum de vocês, algum de nós está tentando negociar parcialmente da direção que Deus deu, mas hoje a palavra de Deus para mim primeiro e depois para todos nós é: se eu mandei fazer X e Y, não tente colocar C no meio e não faça só X e não faça só Y. É para fazer tudo. Deus, mas não faz o menor sentido. Não interessa. Quem tem fé, quem confia, não olha circunstância, não olha contexto, não negocia, não se defende, apenas confia e obedece. E é muito lindo falar isso, mas é muito difícil viver, porque existem obediências que vão se caracterizar como oferta de sacrifício, e existem outras em que você será a própria oferta, você mesmo será o sacrifício. E é nessa hora que o Senhor vai entender o quanto Ele pode contar comigo e com você. É nessa hora que o Senhor vai entender quanto de comprometimento existe de fato, o quanto nós realmente o temos como Senhor das nossas vidas. Eu me lembro que em todo esse embate, em algum momento também, eu indignada, eu me indigno muito fácil, eu descobri que eu cometo o pecado da indignação, eu nem sabia que indignação era pecado, nesse processo todo estou descobrindo, e aí eu comecei a pensar, né, sobre José, que foi sacaneado, mas depois Deus colocou ele em... E aí eu lembrei do Jó. E, gente, aí a minha conversa com o Senhor foi muito engraçada. Foi assim: Senhor, o Senhor fazer isso comigo? Tudo bem, porque eu também não sou tão flor que se cheire, eu cometo pecado pra caramba, mas o Jó era mó ponta firme com o Senhor. Aí o diabo vai lá, o desgraçado não tinha nada melhor para fazer, vai te provocar e o Senhor deixa ele ir lá e sacanear o coitado do Jó. Não faz o menor sentido. O Jó confiava tanto no Senhor, é que eu estava brava, gente. Sabe o que foi que o Espírito Santo me respondeu? Sabe por que eu deixei que o diabo fosse aterrorizar a vida do Jó? Não foi porque o Jó confiava em mim, porque eu sabia que no Jó eu podia confiar. E nesse instante, parece que descortinou para mim uma, como que eu vou dizer, uma percepção que até então eu não tinha tido, que é uma grande alegria, que é uma grande honra, é uma grande dádiva ser alguém em quem o Senhor confia. Eu tenho certeza que se eu perguntar para todos vocês vão dizer: eu confio no Senhor. Se eu perguntar se o Pascoal confia muito no Berto, talvez ele lembre de algumas coisas lá da juventude, que ele fala: não, confia um pouco, tudo é muito. Se eu perguntar para a Edna, para a Sônia, se elas confiam muito na Alice, daí ele disse a irmã mais velha, zoou mais, confia um pouco, totalmente é muita coisa. Mas em Deus todos nós confiamos. Mas você já parou para pensar que Ele também deseja confiar em nós? Sabe aquela coisa: Deus, como que o Senhor me deixou passar por isso? Eu deixei porque eu sei que você dá conta. Eu deixei porque faz parte de um plano, de um projeto meu, e eu sei que com você eu vou poder contar. E eu não achei que, vivendo essa situação que me indignou tanto, eu pudesse sentir algum tipo de alegria. E quando essa consciência me veio sobre por que Deus permitiu que Jó passasse por tudo aquilo, eu entendi que era um grande presente ser alguém em quem Deus confia com algum objetivo. Porque Deus usa as situações difíceis das nossas vidas com propósitos.
Ele não coloca as situações na nossa vida, mas quando elas surgem, ele usa em favor do seu propósito. E falando nisso, Ana Paula, tem uma Bíblia aqui. Tá, no meu computador tá tudo aberto, mas meu computador deu BO lá. Abre para mim Isaías 53, por favor. E aí, para fechar esse assunto, como eu disse, essa foi uma situação que mexeu demais comigo. Então, assim, tudo que eu vejo, leio, assim, de alguma maneira me remete a isso, né? E aí, recentemente, minha passagem predileta da Bíblia é o capítulo 53 de Isaías. Eu acho... É um capítulo da Bíblia que me emociona toda vez que eu leio, mas da última vez que eu estava fazendo devocional e eu li esse texto, acho que a partir do capítulo 10, Ela acho que é em TLH. se for em Telegram, exatamente o que é, tá ótimo. Cadê, gente? Ela é diferente porque ela é de estudo de pequeno grupo. Tá, achei aqui. E aí, quando eu estava lendo esse capítulo, pensando em Jesus mesmo, né, em todo o sacrifício dele, não é NTLH essa Bíblia, não. Não, eu quero uma NTLH, não tem outra? E aí, quando eu cheguei no versículo 10, o Espírito Santo me deu um entendimento que me trouxe muita alegria também para corroborar com tudo que eu já falei. Ah, meu Deus, o celular o computador dos outros, né? Calma, vai falando aí que Porque eu já estou sem assunto. Peraí, gente. É que, assim, claro que dá para entender como na Almeida Corrigida, mas na Legal é mais... Esse entendimento fica melhor. Então, eu vou ler aqui para vocês rapidinho, a partir do versículo 10. Cadê? Ui, Baixa aí. como que... tá aqui. Baixa. Olha, ele diz assim lá: o Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa, e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. Cadê o negócio agora? Achei. E aí, quando eu li isso, gente, me deu um entendimento, é claro, ali no texto falava sobre Jesus, mas falando que Deus desejou maltratá-lo. Mas Deus não maltrata ninguém, nem foi assim com Jesus, nem é assim com a gente, porque Deus não tem nada melhor para fazer. Acontece que Deus tem planos, Deus tem projetos. Nós nascemos num mundo caído, nós vivemos num mundo injusto. É inevitável que nós sejamos vítimas da injustiça e da maldade humana. Mas quando o Senhor permitir que cada uma dessas situações se abata sobre nós, recaia sobre cada um de nós, nós precisamos entender que esse sofrimento foi permitido por Ele, assim como aquele permitido por Ele para Jesus, com algum propósito. No coração do Senhor há, sem dúvidas, um plano. E quando eu e você nos submetemos a esse plano, quando eu e você aceitamos esse plano e sofremos por amor dele, por obediência a ele, ele promete que nós seremos felizes, que nós ficaremos satisfeitos, que nós veremos os nossos filhos, que nós teremos uma vida abundante. Então, hoje a palavra para mim, para eu lembrar, e aí eu vim dividir com vocês, porque já falei que eu não gosto de apanhar sozinha, é essa. Quando nós aceitamos a direção do Senhor, quando nós obedecemos à direção do Senhor, nós não nos prendemos ao contexto, nós não tentamos negociar, nós não tentamos nos defender. Assim como Isaac foi colocado como oferta, como cordeiro, assim como Jesus mais tarde foi colocado como cordeiro, eles estavam sendo injustiçados. Nenhum deles merecia estar ali. Talvez eu e você também estejamos em uma posição que nós não merecíamos estar. Mas se nós estamos e se o Senhor permitiu, há um projeto que talvez eu e você ainda não entendemos, ainda não conhecemos, mas há um projeto. E se eu e você nos formos firmes e permitirmos a nossa vida ser um caminho de Deus para cumprir um projeto que vem do coração dele, ele promete que a nossa vida será abundante e feliz. Amém? Amém.
Meu Deus, se você, sem resumo, faz uma pregação dessa, E ainda ficou seu esposo, saiu isso aí, meu Deus. com 5 minutos de aviso, meu Deus, você tem um dom da comunicação que, assim, é visível, é incrível, é incrível. Falou muito comigo, eu creio que falou com todo mundo, eu precisava ouvir isso. Então, assim, um coração precisava ouvir. Eu fico, assim, surpresa quanto Deus fala com a nossa família, fala nesses cultos. Às vezes é culto simples aqui da gente e as palavras que vêm. Já recebi também outros testemunhos que as pessoas precisavam ouvir e a pessoa traz uma palavra simples, um versículo simples e vai. E a sua palavra. Hoje eu estava pensando nessas coisas. Eu tomei uma decisão em janeiro por obediência a Deus, que foi, acho que, a mais difícil. E aquela que você tem que renunciar a todos e a todos, inclusive efeitos que teriam na sua filha, assim, na minha filha, no meu caso, mas eu decidi obedecer a Deus. E esses dias eu tava assim, poxa Deus, mas não era para ter acontecido alguma coisa, porque eu fiz com tanta obediência, né? Tô fazendo a coisa certa e tudo tá sendo um ano muito, muito difícil. E aí, né, vem você falando isso, da nossa obediência, é muito mais além do que é o que a gente tem que ser, é o que tem que ser feito, né? E eu acho que essa frase eu não vou esquecer, que também obedecer parcialmente é a mesma coisa de desobedecer, eu até anotei aqui, porque é isso. Ou a gente faz 100%, né? Ou a gente não faz, porque a gente esquece da soberania de Deus, quem Deus é, né? Muito maior do que a gente imagina, assim. E Então, veja que, assim, uma coisa importante de colocar, né? Assim, é difícil, a gente vai vacilar na decisão. Hoje é um dia que para mim está muito difícil segurar a onda. Eu estou indignada, e aí vem aquela vontade de, mano, eu não vou me sujeitar a isso, não vou. E aí, assim, eu tenho uma coisa, quando eu não quero que Deus pegue no meu pé, eu nem vou orar, nem vou fazer devocional. Aí, hoje foi um dia desses que eu... Porque eu não vou, porque Deus, eu sei que ele vai falar comigo e eu não quero. Aí, o que ele fez? Ele me avisou uma hora antes que eu ia ter que pregar. E aí, o que ele fez? Ele me lembrou tudo que eu hoje dei um jeito de não tentar não lembrar, sabe? E aí, o que eu vejo nisso? Uma grande misericórdia, porque quem sou eu na fila do pão para dizer o que Deus, para fugir de Deus? Eu deveria correr para ele 24 horas por dia, com muita alegria e alívio de saber que ele me ama. É muita presunção da minha parte fazer o contrário disso. E ele poderia me castigar, me fulminar, me atropelar. Não, ele cria um culto de família para me trazer de volta, e nisso eu vejo a misericórdia e o amor do Senhor nos ajudando a fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, porque assim, é difícil, com certeza é difícil, mas Ele vai estar nos amparando o tempo todo, Ele está junto o tempo todo, Ele está consolando o tempo todo, Ele está nos guardando o tempo todo, Ele está nos consolando o tempo todo, Ele está nos livrando o tempo todo, e quando a gente toma consciência disso, aí fica mais fácil ser o sacrifício. Aí fica mais fácil fazer o sacrifício. É por isso que eu digo, eu não sei quanto tempo levou entre Abraão pegar eu tô com o José na cabeça, não tá errado, com o Isaac e colocar no altar. A Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz que ele deitou. Então, assim, eu não sei o quanto nós já vacilamos na decisão de permanecer, na decisão de obedecer, mas o Senhor nos conhece, Ele é misericordioso e Ele tem nos dado oportunidade e vai continuar nos dando. Importa é que no final, o resultado final seja a obediência. Se no final eu e você obedecermos, no final nós poderemos cantar o hino da vitória e nós vamos viver essa promessa que foi para Jesus e que eu creio que se estende para todos nós. amém, amém, verdade. Continua pregando, continua vindo aqui no culto, porque você é uma bênção. Pai, você faz a oração final e dá a bênção apostólica para a gente? Antes de eu fazer a oração, eu estava me preparando hoje para ir trabalhar e isso era umas 6 horas da manhã. Eu peguei a Bíblia e fui me justificar. E fui falar para a Marta, porque teve uma situação e eu falei assim, a Bíblia me dá respaldo para isso, né? O que a Simone falou. Como a Bíblia me dá esse respaldo, eu estou agindo de acordo com a Bíblia. A Bíblia diz assim, foi uma situação que está em Provérbios 19 e 19, que diz assim,
o homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virá ainda o fazê-lo novamente. Então, eu falei assim, olha, essa pessoa tem que pagar pelo que ele fez. Ele tem que ser penalizado. E eu estou dentro da palavra. Mas foi o que a Simone falou. Às vezes a gente quer se justificar. Mas se você for analisar também pela palavra, o que o diabo falou para Jesus? Ele apresentou para Jesus a palavra, né? Tentou justificar diante do mestre com a palavra. E muitas vezes a gente pega uma palavra para preencher o nosso ego. Foi o que a Simone acabou de pregar. Uma palavra que eu falei 6 horas da manhã hoje, que eu já vinha falando para a Marta, olha, isso, assim, assim. Quem hoje não quer ver o Alexandre de Moraes indo para a cadeia, por exemplo? Eu quero, se lascando. Todo mundo. Aí, se você for ver... Eu queria ver ele ser comida de bicho. Então, mas se você for ver, pela palavra, nós vamos aplicar a palavra e dizer homem maldoso, homem de ira, homem de maldade, né? Ele tem que sofrer o dano. Está escrito aqui na palavra de Deus. Vocês podem abrir a Bíblia aí, Provérbios 19, 19. E nós estamos dentro da palavra. Mas a decisão para ser tomada não compete a mim nem a você. Isso compete ao nosso Deus. E nós queremos fazer por a nossa emoção na frente e falar assim, ó Deus, usa a nossa emoção e desce lá a lenha no camarada e faz ele pagar o que ele fez e tal. Quer dizer, nós não pomos o perdão na frente, não. Eu, quando oro, eu já oro assim, Jesus, eu não sei quais são os que é para salvação. Os que for para salvação, salve, mas os que não forem, Senhor, põe eles para fora, dá um jeito aí e tal, faz alguma coisa, né? Mas a nossa função mesmo é ter compaixão, ter empatia, deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida, e nós temos que estar perdoando sempre. Sempre. Por mais que as coisas nos afetarem, por mais que o negócio deixe a gente triste, e às vezes até irado, porque você pode até se irar, porque a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Né? E também fala assim, não deixa passar o sol se pôr sobre a sua ira. Não deixa. Isso, muitas vezes a gente quer agir de acordo com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e com o que nós achamos. Isso é natural do ser humano, mas nós temos que procurar entender cada dia o querer de Deus na nossa vida e sempre pôr a compaixão na frente e sermos abençoadores. Por isso, às vezes a gente vai orar para um grupo de pessoas, né? E as pessoas ficam prestando atenção na oração. É o pastor que está orando, né? Eles querem que a gente dê uma oração profética. Às vezes Deus dá essa oração profética e às vezes Deus dá uma oração só de abençoar. Então, quando o pastor abençoa, ele tem a autoridade de Deus para abençoar aquela pessoa. Mas a pessoa não quer, ela quer ouvir uma oração profética, né? Por quê? Porque nós, seres humanos, somos, sim, somos falhos, temos as nossas dificuldades, né? Mas, que a Simone falou, né? Temos que passar pelo sacrifício. O sacrifício, quem vai oferecer o sacrifício é duro e quem vai ser sacrificado é duro também. Mas só que a nossa confiança sempre tem que estar no Senhor e Ele sempre vai suprir as nossas necessidades. Né? Senhor Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em torno da Tua palavra, Senhor, reunidos em família, Senhor, sabendo, Senhor, que
Tu sempre tem uma palavra profética para falar com cada um de nós, Senhor. Se nós colocarmos o nosso ouvido, Senhor, sintonizado com o Teu Santo Espírito Santo, nós sempre vamos ouvir algo que Tu tem preparado para cada um de nós. Dai, Senhor, para cada um aqui nesta live, nesta noite, Senhor, um ouvido sensível à Tua voz, para que possamos entender a mensagem que Tu tem para cada um de nós, Senhor. E, Senhor, por esta palavra que falou tão profundamente no meu coração, porque eu também muitas vezes quero que aconteçam as coisas do jeito que eu quero, mas não é do jeito que eu quero, é como Tu queres, Senhor. E põe a Tua mão, mas faz a Tua vontade, Pai. Mesmo que nós choramos, nós entristecemos, mesmo que dói, Senhor, mas que a Tua vontade prevalece na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha casa, na vida de cada um dos Teus filhos aqui presente, na vida de cada família aqui representada, Pai. Mas o importante é que o Teu nome seja glorificado por nós a cada momento, Pai. Que nós possamos sempre entender que o Teu sacrifício, Senhor, é o que nos faz caminhar, Senhor, dar mais um passo e estarmos preparados para a vida eterna, Senhor. Porque o mais importante, Pai, que eu penso aqui nesta noite, é nós estarmos preparados para ouvir aquela palavra que Tu tem preparado para os Teus filhos. Vinde, benditos do meu Pai, para a herança que está preparada para vós, desde a fundação do mundo. Se entra para o gozo do Teu Senhor. Senhor, é isso que nós almejamos, é isso que nós esperamos, é isso que nós queremos alcançar, Senhor. E podemos ter o direito, Senhor, de participar das bodas do Cordeiro, Senhor, temos direito de comermos do fruto da árvore da vida. Senhor, eu Te peço nesta noite, mais uma vez, abençoa cada um aqui, cada família representada, Senhor, e nos dá entendimento, sabedoria, para caminharmos mais um pouquinho na Tua presença. Assim que eu Te peço e Te agradeço, no nome santo de Jesus que vive e reina para todo sempre. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, e todos dizem amém. Cumprimento o teu irmão com a paz do Senhor.